Será que existe uma lei proibindo a instalação de ar-condicionados em condomínios, em prédios, em residências não autorizadas? O que a lei diz sobre isso? Será que existe aí algo, no papel aí na lei brasileira que vai impedir você de fazer isso? É sobre isso que nós vamos falar. Então, se você mora aí num condomínio, ou até numa residência aí compartilhada, as casas germinadas, como é que funciona essa questão? É sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar então sobre o que a lei diz ou não diz acerca desse assunto. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai servir para você de alguma forma, beleza? Seguinte, quando o calor aperta, o ventilador já não tá dando conta mais, A gente sempre pensa em instalar um ar-condicionado e parece até urgente esse tipo de instalação. Só que num prédio aí com um condomínio, esse eu vou resolver hoje, pode virar uma dor de cabeça, você sabia disso? No futuro, no amanhã, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas pode ser que aconteça. Isso não é exagero não, dependendo de como você faz essa instalação do ar-condicionado, esse tão sonhado ar-condicionado, você acabou juntando seu dinheirinho ali suado para comprar, você pode acabar sendo obrigado a retirar o ar-condicionado, a refazer a fachada onde você instalou e ainda pagar uma multa por isso. É mole? Não é não. Sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo de hoje. Isso acontece mesmo quando o equipamento moderno, ele é um equipamento moderno e comum. É o ar-condicionado split, Aquele, para quem não está entendendo, é aquele que fica mesmo lá no alto da parede, em cima, com aquele motorzinho externo, na parede do lado de fora. Vou direto ao ponto com vocês e não vou enrolar. Não existe uma lei federal do ar-condicionado, entre aspas aí, dizendo que ninguém pode instalar o equipamento em casa. Não existe uma lei clara acerca desse assunto. Mas o que existe é um conjunto de regras do direito condominial que na prática impede a instalação quando ela mexe no que é de todos, ou seja, na parte externa, do lado de fora do condomínio, do lado de fora do prédio. Em resumo, o que está dentro, aquilo que é pessoal dentro do apartamento, não tem problema. Mas a partir do momento que você mexe na estética externa do prédio, logo, isso aí é de direito de todos, Você não é só você que pode escolher, já que é um prédio em que mora mais pessoas, ok? O coração dessa história está lá no Código Civil, que define aí alguns deveres acerca dos moradores, de uma pessoa que está morando num condomínio, Lá no artigo 1336, aparece ali uma trava jurídica para mudanças externas. O que eu quero dizer é que o texto diz que é dever do condômino, presta atenção, não alterar a forma, a cor da fachada e as partes e as esquadrias externas. Tá vendo? Então, logo quando você instala um ar-condicionado split, quando o motor fica para fora, logo você mexe na estética, E até na segurança do prédio, já eu chego lá. Mas esse assunto também é importante. Na prática, pessoal, isso significa que a lei ela não está contra o ar-condicionado, mas ela está contra a alteração unilateral da fachada do prédio e também das áreas externas sem aprovação. E muita gente acha que, por ser o moderno split, não incomoda ninguém, só que a instalação desse ar-condicionado sempre traz um ponto sensível, a unidade condensadora, o motorzinho que fica lá fora, ou motorzão, Até fui aqui, diminutivo aqui, um motor bem chamativo que dá para ver de longe, A gente sabe as casas que tem ar-condicionado. Quando a evaporadora, ela fica dentro do apartamento, aquela parte bonitinha de dentro, a condensadora, o motor de fora, costuma exigir furação, suporte, tubulação. Quando você vai instalar um ar-condicionado split, você tem que quebrar a parede, furar a parede, colocar mangueira. Logo, isso mexe em duas coisas: na estética externa do prédio e também na estrutura das paredes do prédio, que esse é um tema até mais delicado, E já eu chego lá. É por esse motivo de mexer na área externa e na estrutura do prédio que uma instalação sem o aval costuma ser tratada como irregular quando afeta a fachada do prédio ou as áreas comuns do condomínio. E é por isso também que muitos condomínios aí exigem uma análise coletiva antes de acabar autorizando qualquer obra desse tipo. O que é normalmente exigido no condomínio? Em muitos condomínios, a permissão é por assembleia,
segue o que está na convenção do regulamento interno. Os condôminos se reúnem e entram em acordo acerca da instalação ou não de ar-condicionados ou até de outras regras, né, que acabam sendo mudadas, isso aí em comum acordo em uma assembleia. O raciocínio ele é muito simples. Se a mudança ela é externa, quem decide são todos os moradores. Se a mudança é interna, aí quem decide é só você. É simples de entender. E é comum que o prédio ele defina um padrão de instalação, local exato, altura, suporte, proteção visual, a rota da tubulação. É importante, parece ser assim, não tão importante o que eu estou falando, mas num prédio, né, a parte interna das paredes estão passando várias tubulações. Água, eu estou falando de tubulação hidráulica, eu estou falando de tubulação elétrica. Num prédio, as paredes, dentro das paredes daquele prédio bonitinho aí onde você mora, tá passando várias tubulações, ligando aí a eletricidade dos apartamentos, né? Eu tenho certeza que você já imaginou que isso existe aí dentro do seu prédio. É por isso que a gente não pode furar qualquer lugar da parede. Então, na prática, o condomínio geralmente ele não proíbe o ar-condicionado como uma ideia dentro da unidade privativa. O que ele consegue limitar é a instalação, né? Por questões de segurança e de estética. E quando isso encosta na área comum, isso acaba comprometendo a estrutura, isso incomoda o vizinho, o barulho, né, da instalação e mexe na aparência externa. E se você instalar sem autorização, o que pode acontecer aí de verdade? Aqui entra a parte que muita gente subestima. Quando a instalação, queridos, do ar-condicionado ela é feita sem o caminho formal, o condomínio ele pode agir com medidas administrativas e, se necessárias, judiciais. Isso pode acontecer. O cenário mais comum é o condomínio notificar. Ele pede a retirada do ar-condicionado, né? Exige também que a fachada ela volte ao padrão anterior. E se a convenção aí, as leis do condomínio prevê multa, ela pode ser aplicada também. Se houver resistência por parte do morador, o caso pode parar na justiça, aí o negócio fica ainda mais delicado. E o ponto importante, de uma forma clara para explicar para vocês, quando fica comprovada a alteração irregular do condomínio, da fachada, a tendência é a decisão judicial favorecer o condomínio e não o condômino, e não o morador, tá? Que isso fique claro. O risco técnico, como eu disse, não é só um detalhe. Falei que ia chegar lá, cheguei. Além dessa parte estética, jurídica, existem esses riscos técnicos, né, que costumam aí aparecer em laudo, reclamação, discussão interna, peso, fixação inadequada, sobrecarga elétrica, vibração, infiltração por furação mal feita. Normalmente um ar-condicionado, a parte de fora do ar-condicionado, ele vibra. Isso pode incomodar o vizinho de cima ou o vizinho de baixo. Tá? Pode haver uma drenagem incorreta, pingos nas janelas de quem mora embaixo. Mesmo quando o condomínio é flexível, ele vai tender a exigir uma instalação profissional. Tá? Em alguns casos, aí, documentos técnicos, normas técnicas aí usadas como referências aí no setor de climatização, como a chamada ABNT-NBR 16401, são frequentemente mencionadas aí no contexto de boas práticas do projeto de instalação. Então tudo tem que ser feito de forma documental, de forma profissional. Mas aí é dentro do meu apartamento, onde termina meu direito, né? O seu direito de usar a unidade privativa é real, você pode usar. Só que ele não é absoluto. O que eu quero dizer com isso? O próprio artigo de 1336 também fala que o condômino ele não deve usar a unidade de modo prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais. E a instalação incorreta de um ar-condicionado pode cair aí nesses pontos aí negativos, de acordo com o artigo. Então, traduzindo, você pode ter um ar-condicionado, você pode buscar um conforto térmico, mas não pode transformar isso numa intervenção externa sem critério, sem autorização, tá? Nem em fonte de barulho também, gotejamento ou risco de queda do equipamento. Tudo isso faz muito sentido e é muito importante falarmos aqui, né? Então, resumindo, se a instalação do seu ar-condicionado ela não altera a fachada do prédio, não mexe numa área comum, aí é uma questão simples de resolver mesmo. Normalmente você não vai ter problema. Mas se envolve aí uma condensadora, um motor externo do ar-condicionado, suporte aí aparente que dá para ver lá do outro lado da rua, furação, impacto visual, a conversa muda, entra aí a lei, entram regras de condomínio, que se forem ignoradas, aí entra a multa, a remoção e o processo. Tem que ficar de olho nisso. Se a sua ideia é ter conforto, entra a regra de ouro.
Quando a obra toca o externo do condomínio, trate como uma decisão coletiva, não como uma escolha individual. Agora eu quero te ouvir antes de ir embora. O condomínio aí libera condensador externo aí, o condomínio onde você mora. Você pode instalar ar-condicionado aí tranquilo? Não pode. A nossa dica é procure aí, né, as regras do condomínio, procure aí os profissionais, né, para instalar para você um ar-condicionado. Procura as normas aí para você acabar não furando uma parede errada e comprometendo toda a estrutura do prédio, como instalação hidráulica, instalação elétrica. Tem que ficar atento quanto a isso aí. Antes de eu ir embora, curta, compartilhe o nosso canal, tá bom? Pode colocar aqui sugestões pra gente gravar vídeo também, estamos aqui fazendo esse canal juntamente com vocês. Vou ficando por aqui, um beijo no coração e até a próxima.